Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 2 do evento Fórmula Reversa da Aprovação. Hoje é dia de realmente iniciar a sua preparação para a prova da OAB, de assumir de vez esse compromisso de ser um aprovado no exame da ordem. Olha só, a aula 1 foi um aulão e quem esteve aqui aprendeu muito sobre a prova da OAB, sobre como funciona, sobre como estudar, sobre mentalidade, enfim, tem muita coisa boa na aula 1. Então, se você perdeu, checa o seu e-mail, o seu WhatsApp ou aquele grupo de WhatsApp do evento da Fórmula Reversa da Aprovação. Inclusive, responde aí, você aprendeu alguma coisa na aula 1? Eu realmente formatei sua mente para um jeito novo de estudar para a prova da OAB a partir de agora? Olha, eu espero que sim, porque esse foi o objetivo da aula 1. Hoje, a nossa aula tem outro objetivo. Hoje eu vou te apresentar oficialmente o método reverso para a OAB, que é o meu curso da primeira fase. Vou te falar tudo que vem dentro dele, como que você vai estudar e tudo mais. Mas antes, eu preciso te contar o que o método reverso não é, assim você não tem falsas esperanças. Ele não é uma fórmula mágica que você compra, não estuda e passa. Não, ele não é. Ele também não é um curso com 1000 videoaulas. Não, ele não é um curso tradicional que te enche de material e não está preocupado se você vai ou não passar na OAB. Ele não está interessado em te fazer apenas um comprador, mas sim um aprovado na OAB. Você já ouviu muitas mentiras sobre a prova da OAB. É hora de tirar essas balelas sobre ser aprovado na OAB e começar de fato a usar as verdades a seu favor, tá bom? Olha só, eu já te disse na aula passada que você precisa saber primeiramente quanto tempo você tem disponível para estudar. E eu também te falei que você precisa de um cronograma para isso. Hoje a gente vai concluir esse assunto, porque eu não falei por onde você vai estudar, o que você vai estudar e a ordem que você vai estudar. E para isso, eu preciso te apresentar o método reverso porque ele é o melhor do mercado, não só em custo-benefício, mas em metodologia e objetividade. É o curso que trabalha apenas o suficiente para você ser aprovado. O curso que é para quem não tem mais tempo para perder. O método reverso é a estratégia, o caminho que vai te levar até a aprovação em sua preparação para o exame da OAB. Ele é um treinamento completo que vai te ensinar como ser aprovado na OAB em pouco tempo e de maneira simples e objetiva. Eu também preciso te falar que o método reverso é completo, ele tem tudo que você precisa. Cronograma diário, material teórico, questões comentadas, revisões, simulados, mentoria, acompanhamento psicológico, tudo estruturado estrategicamente para você passar de vez essa prova da OAB. Lembra que eu te falei também que aqui a gente vai estudar da forma inversa? Pois é, agora eu vou te explicar. Ao contrário dos cursos tradicionais, eu te ensino o inverso, mas isso você já sabe desde a aula 1. Ah, Karina, mas por que o método reverso? Porque é muito melhor você saber o que é mais importante na prática, ali na hora da prova, para depois você estudar a teoria. Então, comigo, você vai estudar assim. O primeiro passo é a resolução de questões. Mas, Karina, como assim? Eu vou fazer questão sem ter estudado nada? Você vai fazer questão sem ter estudado nada sobre o conteúdo, porque aqui eu quero te forçar a sair da sua zona de conforto, sabe? Você vai ter que fazer as questões, prestar atenção ali no enunciado, nas alternativas, para saber o que você sabe e o que você não sabe do tema. Porque olha só, se você estuda primeiro a teoria e depois faz as questões no mesmo dia, você vai achar que vai fechar a prova da FGV, né? Vai achar que vai fechar a prova da OAB, porque se você fez a teoria e logo em seguida faz as questões, o conteúdo está muito fresco na sua memória. Então é natural que você acerte muito. Então nesse primeiro momento você vai fazer as questões sem ler nada de teoria. Vai ficar atento aos comentários, aos enunciados e às alternativas para saber ali o que você sabe, o que você não sabe e o mais importante, o que foi objeto de questão, que é o que você de fato precisa estudar. Então, primeiramente, você realizará um número determinado de questões sobre o assunto selecionado no dia do cronograma. Por exemplo, no dia 1 você estuda ética. Então, o primeiro passo é você fazer 20 questões de ética comentadas sobre a matéria. Quando você realizar as questões, você vai ficar atento aos temas cobrados e aos comentários dessas questões. Então, por exemplo, você não vai acertar 10 de 10, 9 de 10 ou 8 de 10, porque você de fato vai resolver essas questões sem ter estudado o conteúdo. Mas quando você for estudar, você já vai saber exatamente o que é mais cobrado e como é cobrado aquele assunto daquela matéria.
Pronto, agora revelei a fórmula, né? A fórmula é essa. Então, só por essa forma, você já adianta meio mundo aí dos seus estudos, né? Porque você sai do campo do achismo e passa para certeza. Ah, Karine, eu acho que o tema contrato de compra e venda é importante. Você acha. Agora, se você fizer as questões e esse tema estiver lá, então você não acha, você tem certeza. Porque foi cobrado na prova da OAB. Gente, me fala aqui, como vocês acham que eu escolho cada tema que vai ser estudado diariamente? Porque eu faço todas as provas da OAB. Vocês vão ver mais pra frente, ó. Eu sempre atualizo esse material aqui. Tudo que cai na prova da OAB, eu tô atualizando o material. Então, toda prova da OAB eu faço. Eu venho aqui nesse arquivo e atualizo. A cada prova, eu vejo os assuntos mais cobrados e com base neles, eu sei o que você precisa de fato estudar para a prova da OAB. Então, olha só a importância de fazer as questões. Identifique o que é mais cobrado na prova da OAB. Identifica como cada tema é cobrado. Você se acostuma com o formato dos enunciados. Você sabe pontuar qual disciplina você é mais falho e qual você precisa ter maior dedicação. Entendeu a importância das questões nesse primeiro momento? Tudo isso você só consegue diagnosticar com as questões. E como é o estudo das questões? Olha só, as questões são todas comentadas. Então, quando você estiver resolvendo uma questão, você vai marcar ali, ó, você vai grifar o que é mais importante daquela questão, que é o gabarito da própria questão. As questões são comentadas. Então, quando você estiver resolvendo as questões, você vai marcar ali, ó, você vai grifar a resposta do gabarito da questão. Então, se você estiver estudando por PDF mesmo, você baixa um arquivo de leitor de PDF e vai grifar. Aqui você vai grifar só aquela parte que corresponde ao gabarito da questão, tá? Então, como as nossas questões são comentadas, essa parte do grifo é só a parte do gabarito da questão, que é o que foi cobrado pela banca. O gabarito da questão está separado, tá? Que é para você não se adiantar e já ver a resposta e ficar com a visão viciada. O segundo passo é a leitura das apostilas. Depois de fazer a resolução das questões, você vai ler uma apostila em PDF confeccionada por mim, que é uma síntese do tema que você fez as questões e também a explicação da disciplina que você está estudando naquele dia, para que não fique nenhuma dúvida sobre o conteúdo estudado. Aqui você vai fazer a mesma coisa, vai marcar na apostila só o que foi o objeto da questão. Só vai grifar na apostila aquela parte que a banca cobrou. Então, se a banca cobrou esse tema aqui na apostila, você vai grifar. Gente, e olha só, as apostilas eu mesma fiz e olha como funciona. É uma síntese da matéria, tudo muito explicado. Tem tabelas, tem o que está de amarelo é mais importante, o que está de vermelho é exceção, os prazos estão sinalizados em verde, o que já caiu na OAB também está sinalizado. Por exemplo, esse tema aqui ó, caiu na OAB 37, esse na OAB 38 e assim sucessivamente em todas as apostilas. Todas as apostilas seguem o mesmo padrão. Esquema, destaque, cores diferentes, indicação de qual OAB caiu, tudo isso para facilitar o seu estudo e para te focalizar naquilo que é mais cobrado pela banca. E sério, vocês não têm noção do que são essas apostilas. As apostilas em PDF, assim, é de longe o preferido da galera, olha só. Seus resumos são perfeitos, sem palavras. E olha que essa é a minha 7ª prova da OAB. Adorei o método, 54 acertos na primeira fase e só estudei por ali. Eu só estudei os seus resumos. Seu material é incrível. Eu falei lá na prova, pessoal de cursinho, aí eu falei, segui um método que sem igual, já te indiquei. Ó, o terceiro passo é a lei seca. E o que é lei seca? Lei seca, gente, é isso daí, ó. No Vadimeco, no site do Planalto, em qualquer código isolado que você tenha aí na sua casa mesmo. Tudo isso é considerado lei seca e serve para os seus estudos de primeira fase da OAB, desde que seja atualizado de acordo com o seu edital, tá? Depois da apostila, você vai ler esses artigos de lei seca que estiverem indicados lá no seu cronograma, para fixar o conteúdo que você já estudou até aqui. Nessa etapa da lei seca, você também vai fazer a mesma coisa que fez com as questões e com a apostila. Quer dizer, você vai marcar aquilo que foi mais importante, objeto de cobrança, lá na primeira fase do seu estudo, lá nas questões. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. 90% da prova da OAB é lei seca, de verdade. Por isso que eu não coloco muita teoria para você, porque se 90% da prova é lei seca,
por que é que eu vou colocar a parte de manual aqui para você estudar? Não faz sentido. É igual questão, gente. Isso aqui é curso preparatório para a OAB, né? Você precisa estudar de acordo com o que é exigido na OAB, porque questão de concurso público tem outra pegada. A conta não fecha se ficar estudando coisas muito aleatórias e fora da prova da OAB, tá bom? Porque você tem pouco tempo, então precisa estudar só para a OAB nesse momento, não é mesmo? Quarto passo é revisão. Quando no seu cronograma apontar que é dia de revisão, você vai voltar no seu material e vai estudar só o que você marcou de mais importante. Então pega as questões, pega a apostila e pega a lei seca e relê aquilo que você marcou, mas só o que você marcou de mais importante. É assim que faz revisão. Revisão você não faz lendo todo o material que você já estudou, é só relendo o que é mais importante. Eu já falei aqui a importância da revisão, né? Porque a revisão consegue diferenciar quem tem certeza da resposta certa e quem fica na dúvida. Porque a revisão, ela realmente maceta o conteúdo no seu cérebro e faz você lembrar do que você estudou. Quinto passo do método reverso é o último passo e é a resolução de simulados, né? É quando a gente realmente vai para o jogo, quando você realmente treinou ali durante a semana toda e no último dia da semana é dia de você ir para o jogo fazer os simulados. Toda semana você tem um simulado para fazer no método reverso, tá bom? Então, constantemente você está simulando a prova da OAB e testando os seus conhecimentos para a gente verificar como que está o seu rendimento. E detalhe, muito importante esse detalhe, todos os 10 simulados do método reverso são corrigidos pessoalmente pela minha equipe, tá? Você vai ter todos os simulados corrigidos semanalmente e a gente envia um relatório para você. Olha só, esse aqui é uma parte, né, do relatório que a gente envia. E olha só a evolução desse aluno que começou fazendo simulados. Ó, no simulado 1, ele fez 35 pontos de 80. No simulado 2, ele já fez 59. Depois 66 e por último 75. Ah, mas aí ele vai tirar 75 na prova? Nunca vi uma nota dessa. Não, gente, não vai tirar 75 na prova, né? Mas os simulados a gente observa que está em constante evolução, né? Esse aluno aqui seguiu certinho o método reverso, fez todos os 10 simulados e foi aprovado na OAB 38. E é isso que eu quero para você. Eu quero ver essa sua evolução dentro do método reverso. Eu quero que semanalmente você faça o simulado, nos envie, a gente corrija. E que cada semana você seja melhor do que a semana que passou. E detalhe, se, por exemplo, você ficar oscilando muito entre notas, a gente redireciona o seu estudo, tá? Então você realmente recebe um diagnóstico semanal ali de como que foi e como que está a sua evolução nos estudos. Agora me diz aí, tudo isso fez sentido para você? Eu sei que sim, afinal de contas foi assim que eu fui aprovada na OAB 27 e outras pessoas também conseguiram o mesmo resultado utilizando o meu método de estudos para a primeira fase, tá? Inclusive, olha o depoimento desses alunos aqui. Ó, obrigada pelas dicas, já quero mentoria para a segunda fase. Não chamei antes porque acabei caindo no choro. Karina, tô sem acreditar, feliz demais, saí desacreditada da prova. Olha, eu quero que você tenha os mesmos sentimentos que esses alunos do método reverso tiveram. E eu te garanto que se você seguir o passo a passo de tudo que tem no método reverso, você vai ver a evolução que vai acontecer na sua vida, nos seus estudos. A cada semana você vai ter o sentimento de que está fazendo a coisa certa, de que está de fato estudando para a prova da OAB, de que a aprovação na prova da OAB é prioridade hoje na sua vida. Você não vai brincar de estudar. Vamos ver agora o que tem por dentro da plataforma para eu poder te explicar tudo que tem no método reverso, por onde você vai começar. Vamos lá? Olha, esse daqui é o nosso portal, é a primeira página do método reverso, é o que você encontra assim que você acessa a plataforma. Olha só, lindo, tudo separado, tudo detalhadinho para você só sentar e estudar, tá bom? Olha só, essa primeira parte, conteúdos de estudo, é onde fica todos os conteúdos que vocês vão estudar durante a semana, tá? Olha aqui, ó. Comece por aqui, assuntos mais cobrados, todas as 11 semanas, os bônus e as outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. No Comece por aqui, você tem meio que uma introdução de todo o curso, tá? Como funciona o método reverso? É um vídeo que eu gravei para vocês, né? E quando vocês tiverem qualquer dúvida de como estudar pelo método reverso, tá aqui nesse vídeo. É só vir aqui, apertar o play que tá tudo explicadinho.
Depois a gente tem uma pequena introdução sobre todo o método, tem uma pesquisa para vocês responderem. Ah, gente, esses aqui só tem no método reverso, porque de verdade, aqui vocês encontram incentivos reais para poder estudar. Então eu tenho 2 incentivos para vocês. O primeiro deles é a apólice do futuro, tá bom? O que é essa apólice do futuro? Gente, a apólice do futuro nada mais é do que um contrato, tá bom? É você do futuro contratando você do presente. Então, quem é o contratante? Ó, vamos ver aqui. Quem é o contratante? Você do futuro. E está contratando quem? Você é o contratado. Você do presente. Aqui, o contratado, que é você hoje, que está estudando para a prova da OAB, tem que assumir inúmeras obrigações, tá? E como o pessoal do direito, né, a gente sabe aí o princípio da pacta sunt servanda, tudo que é contratado precisa ser cumprido, tá? E vocês vão cumprir tudo que tá nesse contrato. Então, assim, para te incentivar a estudar cada vez mais, a te manter focado, assuma essas obrigações, tá? Imprima a apólice do futuro, assina ela, preenche certinho, tem até espaço. Aqui, ó, a gente tem espaço para colocar as testemunhas, tá? Então, faz testemunhas assinar esse contrato para você, para realmente ser uma obrigação que você precisa cumprir diariamente. Agora é o segundo incentivo, é hora de game reverso da OAB. Só existe no método reverso. Gente, estudar para a prova da OAB, fala sério, às vezes é um saco, às vezes a gente não está motivado, a gente quer fazer, sei lá, qualquer outra coisa menos estudar. Então, para isso, para tornar mais divertido e mais dinâmico o seu estudo para a prova da OAB, eu criei o método reverso para a OAB. Como assim? Inspirado em um jogo que todo mundo conhece, né? Que é o Super Mario. Eu criei o método reverso para a OAB. Porque a gente tem objetivos, a gente tem etapas e tem níveis diferentes durante o estudo para a prova da OAB. Que se assemelha muito a um jogo, não é mesmo? E assim como em um jogo, na prova da OAB também existem regras que você precisa seguir. Existem metas a serem cumpridas, né? Aliás, as regras são muito importantes. Então, bora lá entender esse método reverso, esse game reverso da OAB. Ó, a gente começa pelo nível 1, que é a semana 1, né? A gente tem 11 semanas, então a gente tem 11 níveis. Cada nível representa uma semana. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o game reverso da OAB, vão imprimir e vão fazer, sei lá, uma apostila, ou coloca do lado da mesa, né? Coloca só na gaveta, tá? Deixa no local visível, na parede, no espelho, na porta do guarda-roupa. Deixa no local visível, porque todo dia você vai consultar o game reverso da OAB. Olha só, você vai vir aqui, nível 1. O que é o nível 1? É a semana 1. No dia 1, você fez as questões, vai marcar check, apostila, check, lei seca, check. Na frente, que tem uns risquinhos, você vai colocar quantas questões você fez e quantas você acertou. Então, por exemplo, no dia 1 você fez 12 questões, você acertou 5. Então, você vai colocar 5 de 12. No dia 2, você vai repetir a mesma coisa, tá? Ó, nível 1, ó, dia 2, questões, check, apostila, check. Assim você tem controle de tudo que você está fazendo todos os dias, tá? E é mais uma motivação para você ir jogando, passando de nível até chegar na última semana, tá? Que é a semana 11 e, consequentemente, o nível 11 do jogo. Olha só, próximo módulo do curso, assuntos mais cobrados. Esse aqui vocês já conheceram, porque eu já dei um spoiler, né? Então, olha só, toda prova da OAB eu faço, venho aqui nesse arquivo e atualizo. Então, a cada prova eu vejo os assuntos mais cobrados e com base neles eu seleciono o que vocês vão estudar diariamente, tá bom? Com base nesse arquivo eu montei o cronograma de vocês, tá certo? Então, tudo que é mais cobrado na prova da OAB tem no seu cronograma, tá? E também tem um arquivo separado aqui dentro do método reverso para você só saber quais são esses assuntos mais cobrados. Olha, o próximo módulo são as semanas de estudo, né? Os estudos de vocês são divididos por 11 semanas. E a estrutura de todas as semanas se repetem. O que tem dentro de cada uma? Cronograma, questões, 5 dias de estudos de matéria nova. No 6º dia tem uma revisão e no 7º dia tem simulado. Vamos por partes? Olha, tudo isso que eu falei tem dentro do método reverso, tá? Eu não te empurro nada para depois você ter que comprar mais coisas. Lembra que eu te disse que o método reverso é um treinamento completo para a prova da OAB? E gente, é real, ele é completo mesmo. Tudo isso que eu falei tem aqui dentro da plataforma e eu vou mostrar para vocês, tá? O primeiro passo é você vir aqui e baixar o cronograma para nortear os seus estudos. Então tá tudo aqui, ó, separadinho, olha só.
Semana 1, como eu disse, 5 dias são matérias novas. No 6º dia tem uma revisão e no 7º dia simulado. Só um adendo aqui, pessoal, uma disciplina por dia, tá? Porque eu coloquei uma disciplina por dia para vocês não misturarem conteúdo na cabeça, para facilitar a revisão e para vocês conseguirem avançar cada vez mais na matéria. Porque um dia vocês conseguem fazer o ciclo completo do método reverso, que é questão, apostila e lei seca. Então, em regra, uma matéria por dia. No dia 1, você vai estudar ética, vai fazer até 40 questões de ética e vai ler os artigos que estão no cronograma aqui, tá bom? Só isso, dia 1, pronto, finalizado. Por 5 dias, você tem matérias novas. Então, no dia 2 da semana 1, você vai estudar Direito Civil, no dia 3, Processo Civil, no dia 4, Constitucional, no dia 5, Direito Administrativo. E todos os dias tem a mesma estrutura, que é o quê? Questões, depois a apostila e depois a lei seca. E esse estudo desses itens vocês já sabem fazer, que a gente falou ali atrás, né? No 6º dia você vai fazer revisão. E o que você vai revisar? O que você estudou durante a semana, que está indicado aqui no seu cronograma, tá? Então, olha só, na semana 1 você vai revisar a semana 1. E como que revisa? Você vai pegar o seu próprio material e vai reler aquelas partes que você grifou de mais importante. Por isso que é muito importante você fazer esses grifos corretamente, porque no dia da revisão, que é o 6º dia no seu cronograma, você só vai reler o que você marcou, que foi o objeto das questões. No dia da revisão, você tem que ficar atento ao que está indicado aqui, ó, no seu cronograma, porque tem semanas que você vai revisar mais de uma semana. Acho que na semana 3, por exemplo, é a semana 1 e a semana 3, porque a gente dá tanta ênfase na revisão que você faz uma revisão semanal, depois uma revisão quinzenal e depois uma revisão mensal. Então, o mesmo assunto você vai revisar até 3 vezes, que é para você não ter aquela dúvida cruel na hora de marcar a alternativa se é a letra A ou a letra B. Por isso que a gente dá muita ênfase na revisão, para vocês de fato ter certeza na hora de passar uma questão para o gabarito. Baixou o cronograma, vocês vão baixar as questões, tá bom? Todas as nossas questões são o quê? São comentadas, porque aqui, além de você fazer a questão, você vai aprender com a questão, tá? O gabarito de cada uma das questões está num arquivo separado, que é para você responder a questão sem ter nenhum vício, sabe? Então, o gabarito fica separado, você responde todas, mas quando você fizer a leitura do comentário, você já vai saber qual é a resposta certa, tá? Mas depois só confere no gabarito para ver quantas você acertou e quantas você errou, ok? Todas as questões da semana ficam no mesmo arquivo, tá? Então, quando vocês vierem aqui, ó, nesse módulo questões, as questões da semana inteira tá aqui, mas no dia você só vai estudar aquela que tá no seu cronograma. Então, olha só, no dia 1, o que está no cronograma? Até 40 questões de ética. Então, você vai baixar o arquivo das questões e vai fazer até 40 questões de ética, tá? Porque é essa matéria que tá no seu dia lá no cronograma. Fez as questões, a gente vai pro próximo passo, que é ler as apostilas, tá? As apostilas vocês encontram dentro de cada dia. Então, no dia 1, você tem que estudar ética, você vai vir aqui no dia 1 e vai baixar a apostila de ética, tá? Olha só, as nossas apostilas já apresentei para vocês, né? Mas tá aqui de novo. Tema com alta incidência, mais tabelas, vermelho é exceção, tabelas de novo. Olha só, os macetes para vocês decorarem, né? Algumas questões específicas. Então, a apostila daquela forma, bem detalhada. E aonde que eu encontro a apostila? Dentro do dia. Então, dia 1, a ética vai estar aqui de ética. Dia 2, direito civil, e de direito civil vai estar aqui dentro do dia. Depois das apostilas, vocês vão ler os artigos de lei seca, que estão aqui também no cronograma. Por 5 dias, vocês vão repetir o mesmo passo. 5 dias tem matérias novas e vocês repetem questões, apostila e lei seca. No 6º dia, tem a revisão. No 7º, faz o simulado, envia para a gente corrigir, que a gente devolve para vocês com aquele diagnóstico. Pronto, você concluiu a semana 1. Agora você vai repetir isso por 11 semanas. Toda semana tem um cronograma novo, todos os dias especificados na plataforma, tudo se repete, como está aqui, ó. Todas as semanas tem a mesma estrutura e você vai repetir isso por 11 semanas até concluir o método reverso. Parece muita coisa, né, gente? Mas eu falei para vocês desde o início que o método reverso é um método de estudos completo para a prova da OAB. E tá faltando muita coisa ainda, não acabou não. A gente tem também, ó, as mentorias. Vocês têm 6 encontros comigo, ao vivo e a cores. Não é aula gravada, tá?
Eu, você e toda a turma do Método Reverso. A gente se encontra 6 vezes durante toda a sua preparação para a prova da OAB. Nessas mentorias, eu tenho percebido que os alunos têm um contato muito proveitoso um com o outro, sabe? E também é um momento para eu puxar vocês, quando vocês estiverem querendo sair do foco, eu puxo vocês e vocês voltam para o foco. Então, para entrar na mentoria, vocês vêm aqui nesse módulo Mentoria Coletiva e a gente tem um calendário completo por lá, tá? Eu sempre faço as mentorias no período da noite, que é para todo mundo poder participar ao vivo. E como se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem um encontro ao vivo com uma psicóloga. Isso mesmo, é o único curso que oferece um acompanhamento com um psicólogo. Você precisa estar psicologicamente preparado para ir fazer a prova da OAB, porque tem muita cobrança social em volta desse tema, né? A gente já falou isso na aula 1, mas eu sempre ratifico a importância de ter um profissional da área acompanhando um aluno que vai fazer a prova da OAB, porque tem muita coisa que não é só sobre a OAB durante a sua preparação, né? Então, você entra por aqui, ó, encontro com a psico, e aí eu deixo lá o link, a data e o horário que a gente vai se encontrar com a psicóloga. E ainda a gente tem um módulo extra, mas o que é isso, módulo extra? Ó, deixei aqui para vocês, módulo extra aqui. Módulo extra. Você sabe que a prova da OAB tem 3 disciplinas novas, né? E você também sabe que não é estratégico estudar todas as disciplinas. Então, no cronograma não existe a previsão de você estudar essas 3 novas disciplinas, que são direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral. Mas caso você faça questão de estudar esses conteúdos, tem aqui para vocês as apostilas no módulo extra. E claro, a gente tem também o suporte direto na plataforma, tá? Então, Karina, não estou encontrando isso ou aquilo, fiquei em dúvida em uma ou outra questão, é só acionar o nosso suporte que a gente entra em contato e resolve com vocês tudo lá dentro da plataforma, tá? Ah, mas é que essa semana eu dei uma desmotivada, eu tô um pouco atrasado. Entra na plataforma, entra em contato com o nosso suporte que a gente atende você. Outra questão, fiz a prova da OAB, fiquei por 1, 2 ou 3 questões, quero recorrer. Eu faço o seu recurso, tá? Dentro da nossa plataforma, a gente tem aqui, ó, uma aba, um módulo específico para recursos. Então, quando passa a prova da OAB, eu logo faço a prova e vejo que tem possibilidade de fazer recurso. Na última prova, eu postei em 4 questões passíveis de anulação, fiz os recursos, coloquei na plataforma para os alunos, é só copiar e colar, gente. Tá tudo pronto, só copiar aqui e jogar lá na FGV, recorrer das questões. Eu fiz 4 apostas e a FGV anulou 3 questões. Então, assim, eu realmente faço recurso que tem possibilidade da FGV dar provimento. Bom, agora você já sabe tudo que precisa para passar na prova da OAB e sabe também tudo que você encontra no método reverso. Fala sério, tentando ser o mais objetivo possível, ainda é muita informação, não é mesmo? Isso significa que você tem que fazer uma escolha agora para mudar o seu futuro. E para isso, você tem 2 opções. A primeira é pegar toda essa informação que eu te passei e, por conta própria, tentar fazer alguma coisa. E aí, quem sabe, um dia, de repente, você dá uma sorte e consegue ver algum progresso. Ou você tem a opção 2, que é a escolha mais inteligente que a maioria das pessoas que estão prontas para ser aprovadas na prova da OAB fazem. É disparado o método mais rápido, seguro e inteligente para você passar na prova da OAB, que é entrar para o método reverso. E me conta aqui, vem cá, para que tentar fazer tudo isso sozinho se eu já fiz todo o trabalho para você? Eu fiquei vários meses pesquisando, ajustando, melhorando o método, reunindo materiais, selecionando as partes irrelevantes, coisas que mais iriam te atrapalhar do que te ajudar. E depois de todo esse esforço, eu finalmente consegui criar esse método para você conseguir ser aprovado na prova da OAB da maneira mais rápida possível. É um método que eu testei com dezenas e centenas de alunos, homens, mulheres, e funcionou para todas as pessoas. Agora você pode achar que esse método que faz tudo isso e muito mais custa uma fortuna, né? E realmente deveria custar.
Afinal, o método reverso já ajudou centenas de alunos. É completo e eu tenho certeza que você vai sentir prazer em fazer esse investimento. Eu vou fazer aqui com você uma conta matemática para você ter noção do quanto seria justo eu cobrar por tudo isso que eu estou te oferecendo no método reverso. Olha só pelo cronograma eu poderia cobrar aí R$150. Tranquilo, hein? Questões comentadas. Quanto que vale aí um livro de questão comentada? Todas as questões comentadas, hein? Vamos pôr aqui. R$300. A apostila, todos os dias da semana, durante os 5 dias, tem uma apostila para você sobre o tema estudado. Né? Então, dos 75 dias, todas as 11 semanas, por 5 dias, tem apostilas comentadas. Eu poderia cobrar aí por esse tanto de apostila também, no mínimo, R$300, tranquilo. Simulados corrigidos, 10 simulados corrigidos. Eu vou pôr isso aqui, mas é quase que irrisório. R$30 cada simulado corrigido, dá também aí R$300. E o suporte? Quanto que vale aí um suporte para você ser aprovado na prova da OAB, hein? Vou pôr um valor simbólico também. R$150. 6 mentorias comigo. Quanto que vale cada encontro, hein? Simbólico também. Gente, tem coisa aqui que nem deveria, assim, nem cabe valor. É simbólico mesmo que eu tô colocando. R$100 cada mentoria, são 6. E o apoio psicológico, quanto que custa aí uma consulta com o psicólogo hoje? Vamos por baixo. R$200. Então, vocês estão vendo aí, para ser justo, tô falando preço justo. R$2.000. Justo. Fácil. Por tudo isso daqui, eu poderia cobrar R$2.000. Olha só, cronograma, questões comentadas, apostilas, simulados, suporte, mentoria, apoio psicológico, tudo isso R$2.000. Gente, eu falo justo, porque vocês viram toda a escala que eu fiz aqui para chegar nesse valor. Mas aí eu falei, o meu propósito aqui não é número. O meu propósito é acompanhar a sua trajetória, é te aprovar na prova da OAB. É no dia 19 de novembro você postar lá, #ChupaFGV, hashtag #ChupaFGV e marcar @estudosim. Esse é o meu propósito, eu quero te acompanhar. Então, para poder impactar o maior número de pessoas, vocês não vão pagar R$2.000. Essa turma do método reverso para a OAB 39 não vai pagar R$2.000. Longe disso. Vocês vão pagar R$397. R$397. Ou 12 vezes de R$39,70 em até 2 cartões de crédito. E detalhe, eu falo para vocês, o método é o quê? Um treinamento completo. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa comprar kit livros. Você não precisa assinar a plataforma de questões. É só sentar, pôr a bunda na cadeira e estudar para a prova da OAB. Se isso não vale R$397, eu não sei o que vale. Eu falo que depois que você investe no método reverso, é BNC, é bunda na cadeira e só sentar para estudar. Ah, mas é claro, você pode continuar no mesmo caminho que você está até agora e acabar gastando 2, 3 ou até 10 vezes mais do que esse investimento que você vai fazer hoje no método reverso, por não tomar uma atitude agora mesmo. Mas e aí, o que eu preciso fazer para entrar de vez para o método reverso? Como eu faço para garantir a minha vaga e ser aprovado na prova da OAB? Olha só, presta muita atenção. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou liberar as vagas do método reverso. Você que está aqui, que fez o seu cadastro, vai receber o link nos grupos de WhatsApp e também no seu e-mail. Ou lá na minha rede social, no Instagram, também vai ter o link na minha bio. Amanhã você vai acordar de boa, no domingo, às 10 horas, você tem um compromisso comigo, entrar para o método reverso. Aliás, o seu compromisso não é comigo, o seu compromisso é com você, é com a sua aprovação na prova da OAB. Amanhã, assim que você fizer o pagamento, você já vai ter acesso aos primeiros módulos e a primeira semana para já engatilhar os seus estudos na segunda-feira. Aproveita que é domingo, amanhã vai dar para você conhecer toda a plataforma, se inteirar por dentro, ver tudo que tem por lá,
se planejar e botar a mão na massa segunda-feira. Agora, uma surpresa para todos vocês. Apenas os 50 primeiros alunos dessa turma vai receber 4 bônus exclusivos. Vamos ver quais são? Os bônus são técnicas de memorização para você nunca mais esquecer o que você vai estudar, técnicas para conter a ansiedade, raio-x de tudo que mais cai na prova da OAB e os 100 artigos mais cobrados no exame da ordem. Mas olha só, para você garantir os bônus, você tem que ser um dos primeiros alunos, tá? Então amanhã corre, garante a sua vaga logo às 10 horas da manhã, seja esperto. Faça parte do grupo dos espertos para garantir esses bônus. Bom, vocês já viram tudo que tem no método reverso, entenderam que é um preço mais do que justo. Eu não sei nem descrever o que é esse preço, na verdade, porque tudo que você precisa está aqui dentro, está no método reverso. E por um preço desse, R$ 39,70 por mês, meu amigo, é muito justo, né? Tenho nem palavra para descrever esse custo-benefício do método reverso. E por fim, eu quero falar para você que é muito bom poder usufruir da aprovação na prova da OAB. É uma sensação singular ver o nome na lista de aprovados. Igual esse aí, ó. Esse é o meu, na OAB 27. Vocês vão ver que vai valer muito a pena estudar e se dedicar nesses 75 dias com o método reverso. E para finalizar, eu quero deixar uma frase que eu gosto muito para vocês. Faça nos dias ruins o que você faria nos dias bons. Isso é disciplina. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu aguardo todos vocês para a nova turma do Método Reverso. E muito obrigado por confiarem em mim e estarem comigo nesses 2 dias.